bem-vindos a mais um episódio da série Batalha 3.0. E hoje, farei enfim uma atualização total da comparação biológica da Titanoboa e Anaconda. Primeiramente, analisarei a anaconda. A anaconda é classificada como uma das maiores serpentes existentes. Nos tempos atuais, seu tamanho médio pode alcançar mais de 5 metros de comprimento, e possui uma massa corporal de até 97 quilos. Porém, existem vários indícios que esse animal poderia alcançar até os incríveis 10 metros e um peso de 180 quilos. Porém, esses dados só se devem a uma pele preservada encontrada em um instituto em São Paulo. Entretanto, poderia-se dizer que esse é o maior exemplar que já teria vivido nos tempos modernos. Sua principal arma é destruir seus inimigos ou presas, com seu famoso abraço apertado, que pode esmagar os ossos de um touro. Porém, em uma luta, esse animal não teria tantas vantagens se o conflito fosse na terra. Estou me referindo especificamente do conflito entre ambas as serpentes, vendo que já foi registrado uma cobra dessas derrotar grandes animais. Isso sem falar que ela é capaz de ingerir até seres humanos, porém são raros os casos. Algo que vale ressaltar para a comparação é que, como elas são lentas em terra firme ao contrário das lendas, ela precisa ser altamente agressiva para se proteger de possíveis ameaças. Como é de se esperar, as anacondas não são serpentes peçonhentas, mas elas são capazes de destruir suas vítimas por constrição, e depois de sufocar e esmagar os ossos e os órgãos de suas vítimas, ela os engole. Outras informações sobre ela é que, como todos esses relatos não podem ser comprovados, pois a maior já registrada de fato chegava aos 6 metros, porém nem todos esses relatos podem ser descartados, pois outra característica dela é que ela não possui limite em seu tamanho, mas também, isso é algo que depende bastante das condições de seu habitat, que no entanto em lugares férteis da floresta amazônica, poderia existir ou ter existido anacondas bem maiores, que jamais tenham sido registradas. A sucuriú-anaconda não é a maior serpente do mundo. Exemplo disso é a Python reticulata, que não pode chegar até 7 metros de comprimento. Uma vantagem que eu posso adicionar nesta comparação é que essa espécie pode devorar seus próprios parceiros, dando destaque para as fêmeas, que após a reprodução, ela pode devorar o macho, e isso explicaria do porquê elas serem tão solitárias. A anaconda ainda possui alguns truques. Seu maxilar superior pode ser dividido em ambas as partes, sendo capaz de se mover para frente e para trás. Com isso ela pode ir engolindo a presa para dentro de seu estômago. Isso é um pouco parecido com o que o megalodonte poderia fazer para devorar uma baleia bem maior que ele. Agora passando para a maior cobra já descoberta, a Titanoboa. A Titanoboa era uma espécie de serpente que teria existido há aproximadamente 60 a 58 milhões de anos atrás, ou seja, quase perto da era Mesozoica. O período geológico em que viveu seria o Paleoceno, e seu habitat era florestas tropicais, na nossa querida América do Sul. Essa gigantesca serpente poderia alcançar um tamanho de 13 a 15 metros de comprimento, e sua massa corporal poderia chegar a 1000 quilos, ou 1 tonelada. Há estudos que podem mostrar que essa cobra poderia atacar, e até mesmo devorar, enormes crocodilos e outros vertebrados enormes de sua época. Porém, o mais impressionante dela é que ela seria capaz de derrotar até mesmo um Tiranossauro Rex. Porém, não vamos se esquecer que o Tiranossauro poderia vencer também, graças à sua mortal mordida de incríveis 6 toneladas. É uma coisa que podemos adicionar também aqui, é que a Titanoboa poderia colocar uma força de pressão de até 180 kg por polegada quadrada, então vamos respeitar o poder de defesa e ataque dessa mortal serpente. Então vamos aos dados finais. Titanoboa. Resistência. Poderia resistir a ataques de crocodilos e outros animais considerados enormes para a época.
Velocidade. Como as serpentes semi-aquáticas de hoje, ela poderia atingir uma velocidade bem acima do padrão se entrassem na água. Força. Era capaz de projetar um ataque, sob constrição, de até 180 kg de pressão por polegada. Capacidades. Seria capaz de lutar e possivelmente vencer um Tiranossauro Rex. Agora vou finalizar com a anaconda. Resistência. Muitas dessas espécies vivem na Amazônia. Provavelmente, já tiveram que suportar ataques grandes, de terríveis animais. Velocidade. Assim como a titanoboa, as anacondas podem ser extremamente velozes na água do que em terra firme. Força. Como abordei, elas podem atacar grandes animais também. Exemplo disso são animais bovinos, gazelas, crocodilos, e também os humanos podem entrar nessa lista. Capacidade. Sem sombra de dúvida, assim como a titanoboa, ela poderia engolir vítimas enormes. Algumas vezes pode engolir alguns animais um pouco maiores que ela mesma. Bem, antes de divulgar o resultado, eu quero deixar claro algumas coisas. Tá certo que a anaconda ou sucuri é capaz de atacar vários animais e fazer um belo estrago também, mas nada comparado a uma serpente que poderia até mesmo devorar enormes crocodilos e até mesmo um tiranossauro rex, como mostrado em alguns documentários e estudos. Essa serpente era tão impressionante que talvez pudesse fazer frente, por um curto espaço de tempo, com um megalodonte, se acaso ambos os animais se encontrassem. Espero que isso fique claro para vocês, meus amigos, e sim, o possível vencedor dessa luta ou comparação, sem dúvida, é a titanoboa. Apesar de ser impressionante em filmes, na realidade ela não é tão impressionante, pelo menos igual ao que mostra os filmes relacionados a ela. Bem, esse foi o vídeo. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, e me abrindo com vocês, já era hora de atualizar aquele vídeo. Uma coisa que eu queria dizer antes de encerrar é que as primeiras batalhas que eu criei para o canal, eu peço a vocês que não levem tão a sério os resultados, pois naquela época eu não possuía o conhecimento que eu tenho hoje, e sem falar também que aquelas lutas eram quase todas sem foco e sem seriedade. Bem, isso é tudo que eu tenho a declarar a vocês, meus amigos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Versão brasileira, Jurassic Clips. Roteiro, Arthur Santos. Referências ou inspirações, todas disponíveis na descrição do vídeo.